Estamos de volta nesta sexta-feira, sextou com Jesus, como eu costumo dizer. Bom dia para os meus queridos ouvintes desta manhã. Obrigada pela sua companhia, que você possa estar tendo uma sexta-feira abençoada. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você está chegando hoje, não esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir e de comentar aqui, peça a sua oração. Obrigada aos meus queridos e queridas ouvintes de todos os dias. Estamos aí mais uma vez começando essa jornada e eu tenho certeza que será mais um ano de muita vitória, de muita superação e de muita presença de Deus, porque estamos declarando mais do que nunca que esse ano estaremos priorizando Deus em tudo na nossa vida. Amém? E eu quero falar com você hoje sobre não negocie seus princípios. Para viver a vontade de Deus é necessário ter princípios bem estabelecidos. A Bíblia conta a história de Daniel, profeta que havia sofrido muito depois que um rei terrível invadiu sua nação e o levou como prisioneiro. Quando ele estava cativo na Babilônia, pessoas tentaram servir-lhe um banquete consagrado a falsos deuses. Porém, lá em Daniel 1:8, diz que o jovem decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares oferecidos pelo rei. Sim, aquele moço não negociou seus princípios. Mesmo em um momento difícil, ele foi fiel aos seus valores. Quais são os seus princípios inegociáveis? Daniel, ele não se contaminou com aqueles manjares e por conta disso, Deus o estabeleceu como uma pessoa importante no governo da Babilônia. O que nos faz crer que o Senhor prepara aqueles que não negociam seus princípios para assumir lugares de destaque. Se Deus preparou um lugar de relevo para você, saiba que os seus princípios serão provados. Portanto, não os negocie. Antes, permaneça fiel e mantenha a sua fé, pois quem não negocia os princípios bíblicos recebe as promessas. E a nossa frase de hoje é: nunca negocie o que é inegociável. Será que você consegue identificar na sua vida o que é inegociável? Será que nós somos homens e mulheres que têm coisas, princípios, valores que são inegociáveis? Será que a gente consegue ver isso com clareza? Eu pergunto porque a gente está numa sociedade, numa geração, onde a gente, sem perceber, nós nos deixamos levar por alguns costumes, algumas práticas que muitas vezes não é aquilo que a gente aprendeu, né? E a gente vai se deixando levar porque é o normal, porque o que o diabo faz é justamente isso, ele normaliza situações para que eu e você, né, como estamos nesse mundo, a gente olhe e já veja como normal e a gente vai fazendo. E aí, algumas coisas que precisam ser negociáveis na nossa vida acabam sendo negociáveis. Então, o que Deus quer nos falar é justamente sobre isso. Você não vai alcançar a promessa se você não se posiciona, se você não determina limites. Você é um cristão. Então, eu percebo como muitas vezes nós somos pegos de surpresa, nós não observamos o plano estratégico de Satanás para as nossas vidas, para nos distrair e perdermos os nossos valores e os nossos princípios. Estamos vivendo uma geração onde pais estão com dificuldade de criar os seus filhos, de educarem da forma correta, né? Ensinando os princípios e valores, sendo rígidos no sentido de serem firmes à palavra realmente, sim, sim, não, não. Hoje, se você não se posicionar mesmo, não ter muito conhecimento em Deus e certeza de que você precisa ser firme, você não cria o seu filho direito, porque assim, é uma sociedade contra você. É todo mundo dizendo que é normal uma criança estar com um celular.
É todo mundo dizendo que isso é coisa normal de adolescente, desrespeitar pai e mãe. Não é, gente. Desrespeito nunca vai ser normal. Inversão de valores nunca vai ser normal, né? Tem coisas que nunca podem ser tidas como normais. E me poupe ou dane-se, desculpa a expressão, o mundo que está pregando isso. Eu não posso viver em função do que o mundo está. Claro que como cidadão, principalmente cristã, eu preciso honrar, cumprir as minhas obrigações, os meus deveres, mas eu tenho o direito também. Nós temos o direito de exercer, de que as pessoas respeitem também a nossa opinião, aquilo que a gente acredita, a nossa fé. Porque vivemos num país que nos permite isso. Então a gente precisa também exercer esse nosso direito de não ter medo de falar de Jesus, não ter medo de dizer assim, não, meus filhos eu vou criar dessa forma. Tem pessoas que acham super normal você pegar um celular e deixar para uma criança e ela ficar o tempo todo naquele celular ali e tá ótimo para ela, para aquele pai ali. E aí você pensa diferente, você é crucificado pela sociedade porque você está sendo muito fanático, você está sendo muito ríspido, você está sendo muito rígido e aquela coisa tudo. Então assim, dane-se. Por quê? Principalmente nós que somos pais. Porque quem fica com o filho mal criado somos nós. Se num supermercado, se numa área pública, se num momento entre família, você que é pai, você que é mãe, você não se impõe para ser firme com seus filhos, achando que você vai naquele momento fazer chorar ou vai criar confusão, o clima vai mudar. Se você se submete a ceder, né, vamos dizer assim, pela sociedade ou pela massa e não pelo aquilo que é correto de impor com seus filhos, eu estou só citando um exemplo, é você que vai colher isso, porque os seus filhos eles continuarão com você e você vai colher os frutos da desobediência dele e eles lá na frente vão colher os frutos de serem pessoas que foram mal educadas. Então assim, eu sempre tive um lema comigo em relação aos meus filhos que o adulto que eu quero ver, o filho que eu educo hoje, é o adulto que eu quero ver amanhã. E por muitas vezes, em alguns encontros de família, eu fui criticada por ser rígida em algumas coisas, por falar algumas coisas, por exagerar, né, na firmeza, vamos dizer assim. Mas hoje eu vejo que foi dessa forma que funcionou. Eu estou dando só um exemplo para você entender o seguinte: ser firme, ser posicionado, honrar princípios e valores é algo que não é tão confortável, mas é necessário. Eu tenho certeza que Daniel, ele não estava numa posição confortável quando ele disse que ele não ia comer. Só que Daniel vem para nos dar o exemplo que toda a posição por aquilo que é correto, pela verdade, pelo princípio em Deus, você nunca vai estar livre do desconforto. Mas o que eu percebo é que sempre teremos a mão de Deus sobre as nossas vidas. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele passou o desconforto, ele foi invejado, ele foi caluniado, ele foi perseguido, mas ele sempre teve a mão de Deus. E não pense você que Deus, ele não vai permitir os leões na sua vida. Deus não vai permitir, não, ele vai impedir os leões na sua vida, ou ele vai impedir de nós entrarmos em uma caverna cheia de leões. Pode ser que Deus, a depender de cada pessoa, de cada situação, de como ele queira tratar na tua vida, ele vai permitir nós sermos lançados em covas de leões e sermos julgados e perseguidos. Só que o que eu creio é que se Deus permitiu, é porque Ele sabe o que Ele quer fazer comigo e Ele mesmo garante a mão dele sobre a minha vida. E ainda que eu esteja entre leões, nenhum leão vai me devorar, ninguém vai me derrubar. Eu não estou preocupada, sabe, queridos, em ocupar posições e status de pessoas grandes, visibilidade, fama. Não é essa a preocupação. Se isso acontecer, como aconteceu em muitas pessoas, em muitos cristãos, em muitos líderes que nós vemos hoje aí serem exemplos, serem referência, mas vai buscar lá o início deles. Vai buscar como eles começaram. Nem sempre você começa já no topo, já no último degrau.
Todos nós precisamos de um processo, todos nós precisamos de uma renúncia, todos nós precisamos limitar, sabe, o nosso espaço e dizer assim, olha, até aqui você pode passar, além disso não. Olha, eu falo com você dessa forma, mas se você passar disso, eu não tenho como mais lhe respeitar, eu não tenho como mais abrir acesso a você, porque eu tenho meu princípio. Então, se você é jovem, se você é mulher, solteiro, solteira, né, respeite a si próprio, limite-se, ponha em evidência os seus princípios e os seus valores. Não tenha medo, queridos, não tenha vergonha, mas seja alguém que seja autêntico. Eu percebo e observo alguns líderes, algumas pessoas ao meu redor. No dia a dia a gente vai observando algumas pessoas e a gente vê claramente que são pessoas que às vezes não conseguem se impor com um não, sabem dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque não condiz com a minha personalidade, com aquilo que eu tenho que fazer, não é o que o Senhor quer para minha vida. Quantas eu já renunciei, eu não estou atualmente trabalhando em CLT e eu já renunciei a algumas ofertas de trabalho por não ser aquilo que no momento é o que Deus traçou para minha vida, é o que eu sei que Deus quer para minha vida. Eu não vou assumir uma responsabilidade, eu não vou assumir um cargo, eu não vou assumir um trabalho que me deixe totalmente fora daquilo que Deus projetou. Por quê? Porque eu sei o preço que eu paguei e estou pagando em estar aqui hoje. Existe um preço que foi pago, que está sendo pago. E eu não posso simplesmente jogar tudo isso por ralo por conta de uma necessidade que sim, algumas necessidades são necessidades essenciais, mas eu preciso crer na palavra que eu declaro todos os dias. E assim como nós falamos sobre ontem, né, que Deus respondeu a Abacuque. Deus respondeu. E não foi assim, o próprio Abacuque pediu para que ele soubesse como ele agir, o que ele responder mediante aquilo que Deus falou. E aquilo que é isso que a gente precisa ter, esse entendimento de além do você querer que Deus fale, além do que você querer que Deus faça na sua vida, você precisa estar preparado para quando Ele falar, a forma como você vai responder. E é isso que nós vimos na vida de Daniel. Daniel tinha objetivos claros. Lembra da frase de ontem? Desempenhos de excelência começam com objetivos claros. Todo o desempenho de Daniel foi excelente. Toda a sua trajetória aqui na terra foi excelente. Porque Daniel tinha objetivos claros. Não vou negociar a minha fé. Não vou me curvar diante a esses deuses de vocês. E não vou me contaminar com comida que é oferecida a deuses pagãos. O problema é que nós queremos o desempenho excelente, sem termos objetivos claros, sem termos uma fé estabelecida. Você não se decide, você gosta do evangelho, como você está no mundo, você gosta sabe? Você quer muito o Senhor, mas você não se decide. Você tem vergonha de carregar uma Bíblia, vergonha de dizer que agora você é crente, vergonha. Então, se você ainda não se aceitou, não assumiu a fé que você tem, que você gosta, que você ama, eu digo isso porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem pessoas que não têm ainda sua fé definida, estabelecida, não se decidiram como cristãos, não assumiram o seu papel de filhos de Deus, mas quer ter Deus como um pai. Herança é para filhos legítimos, filhos reconhecidos. Se você for um filho de alguém, de um pai, que você não é reconhecido, você não tem parte na herança. Até que você seja reconhecido como um filho, aí sim, você tem direito a disputar pela herança. Então, queridos, muitas vezes não é Deus que está nos castigando, nos provando apenas, ou não está fazendo nada. Somos nós, como filhos e filhas, que precisamos assumir o nosso papel. E lembra do que eu costumo sempre dizer aqui? Deixarmos Deus ser Deus nas nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, declaro diante do Senhor agora, nesse lugar que eu estou, só eu e o Senhor, Pai. E eu te peço que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos impulsione a sermos filhos e filhas que não negociam os nossos princípios, os nossos valores em Deus. Nos ajuda a sermos um exército de mulheres e homens, ó Deus, firmes em um só propósito,
a declararmos que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Deus, que tu és tudo na nossa vida. E assim como Daniel, que não teve medo da morte, que preferiu se entregar, que possamos ter também, Senhor, essa desenvoltura, essa fé de sabermos, conhecermos tanto o Senhor, amarmos tanto o Senhor, que ainda que custe as nossas vidas, possamos dizer sim ao Senhor. Eu quero isso na minha vida e eu declaro isso para a vida de todos que me ouvem, Pai, que possamos viver dessa forma, não negociando os nossos princípios e os nossos valores, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma excelente sexta-feira, abençoada na vida de cada um de vocês. Até amanhã.